O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a saúde mental e prevenção do suicídio. Neste dia 10 de setembro, nós vamos lembrar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. O importante é viver um dia de cada vez, viver o presente e fazer valer as 24 horas que ganhamos a cada amanhecer. Muitos posts e muitas informações, com certeza, vocês já vêm recebendo desde o início do mês, como é de praxe. Mas hoje eu gostaria de trazer novas reflexões que talvez aqui, para mim, para vocês, possam fazer algum tipo de sentido, né? Quando nós pensamos em nós, enquanto seres humanos, na nossa vida, na dificuldade em lidar com os nossos desafios, com aquilo que se apresenta como instabilidade, com a necessidade da luta, do trabalho todos os dias, de manter uma casa e o quanto, né, de desigualdade existe hoje, nós reconhecemos, nós sabemos o que é o sofrimento humano. Nós o reconhecemos, nós sabemos conscientemente o que ele significa. Então, por qual motivo é que nós ainda insistimos, muitas vezes, em colocar o outro, as pessoas ao nosso redor, nessa estrutura de sofrimento? Iniciando uma contextura de ódio, desejo de vingança, julgamentos, palavras malditas, né, em relação a esse outro. Se eu concebo a noção de sofrimento, por que é que, de alguma forma, eu não tenho a compaixão e o compromisso de conceber que esse outro também é um ser humano e que ele também sofre assim como eu? Pensar sobre isso é muito importante. Porque quando se inicia o mês do Setembro Amarelo, nós falamos sobre assuntos terríveis, né? Sobre assuntos tenebrosos, que nem sempre são assuntos digeríveis publicamente. No entanto, falar sobre aquilo que importa, sobre o básico, é muito importante, não apenas somente sobre aquilo que nós chamamos de mais grave, mais urgente, porque um está em frente ao outro, um esconde o outro. Então, quando iniciamos o mês, nós falamos sobre coisas terríveis, né? Tentamos ilustrar isso de várias formas, ensinar as pessoas como é que elas devem se comportar, ensinar as pessoas o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer, para não se aproximarem, né, daquilo que seria, né, o terrível, seria o inadequado. Só que nós esquecemos de falar sobre o nosso compromisso humano, ético, social para com esse tema. Nós deixamos de falar qual é o nosso papel quando, entre escolher falar bem ou não falar, e falar mal, ou julgar uma outra pessoa, que nós não temos nada a ver com a existência. Quando estamos frente a essa escolha, estamos frente ao mesmo tempo à nossa responsabilidade em temas, em momentos como esse. E isso, essa parte inicial, essa gênese, ela é muito, muito importante de ser discutida. Eu não acredito que a sociedade brasileira não esteja conscientizada sobre o Setembro Amarelo. Pelo contrário, a sociedade brasileira se conscientiza todos os dias pelas redes sociais, pelas campanhas e pelo acesso, pela permanência e êxito de várias políticas públicas, privadas, em saúde mental hoje. Mas o que nos falta, talvez, ao meu ver, não seja mais a conscientização, seja a sensibilização de qual é a nossa responsabilidade. Então eu gostaria que você refletisse sobre essa sua responsabilidade hoje, né, nesse mês. Ou seja, quando eu, reconhecendo e sabendo o que é o sofrimento, se eu sei que sofrimento é esse, se eu sei a dor que isso pode causar, por que é que eu permito que um outro par,
que um outro amigo, que um outro colega ou que uma outra pessoa passe pelo mesmo, dizendo coisas terríveis, permitindo que outras pessoas digam coisas terríveis, julgamentos, sem, no mínimo, saber sobre a vida, a existência dessas pessoas, o que ainda assim não nos daria direito a esse julgamento. Será que nós temos pensado sobre isso? Sobre essa nossa responsabilidade? Eu acho que é isso que nos importa, é isso que deve nos importar de início. Eu acho que é isso o que nós precisamos pensar quando nós formos falar sobre o Setembro Amarelo. Uma boa consciência a todos vocês. Nós agradecemos a participação do psicólogo Gabriel Ribeiro aqui no TVC Notícia deste importante dia, que é o dia 10 de setembro, nessa campanha do Setembro Amarelo. Se você ou alguém que você conhece está passando por algum momento difícil, não hesite em buscar ajuda. Vamos conversar mais e apoiar uns aos outros.